Mineração, ela é uma indústria de base. Nós fornecemos insumos essenciais para todas as indústrias. Nós diríamos que é a indústria das indústrias, porque se você for pegar, quando foi o Covid, o respirador tinha mais de 60 e poucos itens que utilizavam materiais de mineração. Então, as minerações estão em todas as indústrias. Desde a indústria de alimentação, né, você tem uma série de produtos de alimentação que vem da mineração. Você tem também os minérios que são usados para fazer joias. Você tem minérios que você utiliza para a indústria pesada. Você tem os agregados, você tem tudo isso. Então, é a indústria das indústrias. Todas as indústrias usam insumos de mineração. Na questão socioeconômica, nós temos aí atividades diversificadas, porque nós temos desde pequenas empresas voltadas aí para extração de areia, para produtos de construção, produtos agregados. Nós temos o pessoal de água mineral, temos de pedras ornamentais, até chegando às grandes mineradoras que fazem aí o minério de ferro e tudo mais. Uma das preocupações que nós temos muito grande é em relação que o Brasil precisa cada vez mais industrializar a sua matéria-prima. Nós temos aí ainda uma quantidade de matéria-prima exportada in natura, que na área pecuária acontece, na área da agricultura acontece a mesma coisa, e que nós não agregamos o valor, não agregamos o emprego que poderia ser agregado com toda essa força que o Brasil tem, essa disponibilidade de matérias-primas. Então, um dos passos que precisam ser pensados no desenvolvimento da atividade socioeconômica do país é nós aumentarmos essa utilização da matéria-prima dentro do próprio país, apesar de que ajuda demais. A mineração é das grandes arrecadadoras de impostos que nós temos hoje, mesmo exportando muito. Nós agregamos aí um CEFEM importante, inclusive na distribuição para os municípios. As mineradoras, principalmente as grandes, quando estão em algum local, elas dão uma sustentação social importante. Você vê aí minas grandes que praticamente a cidade gira em volta dela. Ela tem escolas. Nós, lá no nosso Senai lá de Goiás, nós temos escolas que são mantidas pelas minerações para poder atender aquela cidade, preparar pessoas para as próprias minas. Então, ela tem uma atividade no desenvolvimento socioeconômico, não só do país como um todo, mas as regiões onde elas estão instaladas. A pandemia mostrou isso muito. As atividades minerais, elas foram doadoras de quase a terceira maior doadora. Quando eu assumi a presidência da Federação das Indústrias de Goiás, aqui nós temos minerações importantes, nós começamos a conversar com outros estados e outras minerações, e o Conselho de Mineração ele tinha sido extinto há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás. E faltava um conselho que pudesse mexer principalmente para as pequenas, médias e também pelas grandes empresas. Nós tínhamos o IBRAM, que mais estava preocupado com as empresas maiores, e as empresas menores tinham essa dificuldade, inclusive junto à ANM, junto à regulação, junto a uma série de problemas que precisavam ser resolvidos. Então, o presidente Robson, depois da manifestação, de nós levarmos esse pleito, e eu pedi a ele que pudesse ser reaberto o conselho, o presidente Robson, com o pedido de demais presidentes também de outras federações, capitaneado aí por nós, ele resolveu, então, instalar o conselho. E o conselho foi instalado, vai fazer um ano que ele foi instalado, inclusive com a presença do ministro Bento, do secretário Alexandre Vidigal e do nosso presidente Robson. Um conselho espetacular, um conselho que tem conselheiros lá que eu nunca vi que trabalham tanto, que tem muita disponibilidade. Escolhemos um bom vice-presidente, que é o Luiz. O Luiz tem feito um trabalho espetacular, ele é o presidente também da Associação Brasileira de Pesquisas Minerais, a ABPM, e nós temos conseguido vitórias importantes, tanto no Congresso como
na ANM, no Ministério. Quando começou a pandemia, nós conseguimos, até por uma amizade que eu tenho com o nosso ministro, Bento, que é um ministro conhecedor, um ministro preparado, nós conseguimos aí que ele fizesse uma portaria de essencialidade para a mineração, enquanto o presidente da República não fazia o decreto. E nós fizemos, e com isso nós seguramos as minerações todas abertas, que foi fundamental ter segurado a mineração aberta, com todos os cuidados, com todas toda a boa prática aí para não ter disseminação do Covid. E conseguimos, então, depois também o decreto com o presidente da República, que também temos uma igual amizade com ele, e com o trabalho do ministro Bento, do Alexandre Vidigal, de todos eles. Então, a mineração foi considerada essencial. Essa foi uma grande vitória, senão nós teríamos ficado fechados durante muito tempo, bem que tentaram fechar a gente, mas nós conseguimos. Então, o Comin tem feito trabalhos importantes, discussões importantes semanalmente. Às vezes essa semana serão 2 reuniões com a diretoria da ANM, nós fazemos, discutimos, colocamos, colaboramos, e algumas vezes em conjunto com o IBRAM, outras vezes, na maioria das vezes, sozinhos. Mas com vitórias, assim, muito, muito importantes para nós. Então, o Comin hoje está atuando pela mineração reconhecidamente com força muito grande. Nós fizemos um plano com várias diretrizes que nós achávamos que era importante, que a mineração precisava. Entregamos isso ao ministro, entregamos também ao doutor Alexandre Vidigal, nosso secretário de mineração. Com esse plano em mãos, o Ministério já estava trabalhando alguma coisa, mas acelerou, ajudou a acelerar, fizemos outras discussões. Esse Alexandre Vidigal, o secretário, tem sido muito intenso no trabalho dele, ele não tem hora. Às vezes eu mando um zap para ele 1h da manhã, assim, para ele ler no outro dia, ele responde a 1h da manhã, entende? Da mesma forma o ministro Bento. Então, é um pessoal comprometido com a mineração, e daí, junto com o trabalho que foi feito lá pelos técnicos do Ministério e da Secretaria, se criou esse plano nacional. Então, nós ficamos bem animados com o plano, da forma que ele foi criado. Lá dentro contém uma série de subsídios que nós ajudamos também. Então, nós somos bem felizes em ter feito esse plano a 4 mãos. É isso, nós estamos trabalhando para melhorar essa imagem. A imagem ela tem uma relação com esses problemas de barragem, com esses problemas, principalmente depois que teve Brumadinho, Mariana. E a mineração sempre teve aquela visão de garimpo, de que destrói meio ambiente, que faz isso, faz aquilo. Então, isso não é uma verdade, porque, na verdade, essa não é uma mineração. A boa mineração são minas com todos os cuidados, que são fiscalizadas, que estão dentro da coisa, e nós apoiamos esse tipo de mineração. Nós não apoiamos a mineração por mineração de qualquer jeito, que estraga meio ambiente, tudo isso. Se você pega uma mina, muitas vezes o espaço que ela toma, vamos dizer, a ocupação do meio ambiente que ela faz é muito menor do que uma fazenda de gado grande, entendeu? Então, ela ocupa um espaço muito pequeno, ela destrói muito pouco para devolver um dinheiro muito grande para a sociedade. Ela extrai em impostos e tudo, e dentro do crescimento socioeconômico da região também, mas ela extrai aquela riqueza que vai tornar-se novas riquezas, produzindo aí construção civil, aço, ferro, ouro, diamante, outras tantas coisas que servem tanto para exportação como também para agregação de valor aqui dentro do Brasil. Isso daí gera milhares e milhares e centenas de milhares de empregos derivados da mineração. Então, mas com tudo isso, ainda se tem essa imagem. Essa imagem que nós estamos trabalhando para melhorar e inclusive com campanhas e tudo mais que estão sendo elaborados para tal. Produtos primários que são exportados, principalmente, eles entendem que é necessária a manutenção desse incentivo
da Lei Candir. Eu acho que a Lei Candir ela é necessária, principalmente para industrializados, para que você tenha competitividade cada vez maior, e você ir criando talvez alguma coisa regulatória que possa ajudar na industrialização maior dentro do país. Isenta tudo que você exporta que não tem, que já tem algum valorzinho agregado. E a outra, também você tem a Lei Candir nela, mas com uma diferença um pouco menor, entende? Mas a Lei Candir é importante tanto para o primário como para o industrializado, ela é muito importante e a reforma tem que se trabalhar para preservar, mesmo que tenha talvez que fazer alguma adequaçãozinha com relação à exportação de produtos primários. Ter grandes empresas não é ruim. Nós lutamos para ter grandes empresas também. Mas a disponibilidade diária é o principal ponto que o Comin brigou muito esse ano, junto com a ANM, trabalhamos muito nesse projeto, damos muitas sugestões, muitas foram acatadas, e a disponibilidade diária saiu o primeiro leilão agora, e ele é um teste para que se possa fazer uma sequência. Aí vai se fazer uma sequência. Nós temos aí uma devolução de mais de 1.000 áreas por mês. Então, o Brasil, agora em dezembro, passa mais áreas disponíveis do que aquelas que estão sendo feita alguma pesquisa. E nós precisamos disponibilizar as áreas. Uma área não vale nada se ela não tem um estudo mineral, se nós não conseguimos saber o que tem no subsolo. Então, nós precisamos disponibilizar mais áreas para que essas pequenas minerações possam atuar e começar a crescer, a pesquisar, a se desenvolver de uma forma que nós tenhamos aí na mineração cada vez mais uma pulverização de pequenas empresas. Por quê? Porque uma pequena empresa, ela gera emprego também, ela gera riqueza, ela gera uma série de coisas que não só as grandes geram, ela também pode gerar de uma forma mais pulverizada. Ao invés de você ter uma Vale, por exemplo, em Carajás, que é muito grande, que é coisa, você vai ter outras menores em outros locais. São dois fatores importantes que precisam ser cuidados. Primeiro, é aquilo que nós falamos agora há pouco sobre a reforma tributária. Se você tributa um pouco mais a exportação, para você ter uma ideia, a China tributa a entrada de soja lá 12%, a entrada de farelo de soja 14%, a entrada de óleo de soja 18%. Então, o que quer dizer? Eles tributa um pouco o grão que entra lá e muito o produto acabado. O que nós temos que fazer é exatamente o jogo ao contrário. Nós temos que conseguir exportar mais produtos acabados, então nós temos que fazer no país um trabalho bom, onde você, por tributação, você corrige uma parte disso daí, e sem tirar a vantagem, volto a dizer, às vezes são pequenas parcelas, mas que mudam o processo. Mas, por outro lado, o governo tem... Por que o exportador exporta? Por que a Vale não faz grandes siderúrgicas aqui no Brasil, não faz as monstros de siderúrgica, ao invés de exportar esse tanto de minério? Porque não existe incentivo para isso, porque senão ela ia ser uma mega fornecedora de chapa. Então, você tem que entender com quem que você está concorrendo. Concorrendo com esse, com aquele. Você tem que tirar os encargos sociais, você tem que diminuir esse peso todo que tem contra o seu principal player, que é, no caso, a China, que compra o nosso minério e depois manda as chapas, os trilhos, as coisas todas aqui para nós usarmos, os mergalhões e outras coisas para nós usarmos aqui no lugar onde saiu o minério de ferro. Então, nós precisamos criar competitividade. Então, nesse ponto, não depende só do Ministério das Minas e Energia, mas depende do Ministério da Economia, Desenvolvimento, para que se possa atrair grandes siderúrgicas para o Brasil, uma vez que nós temos a matéria-prima. Costuma-se dizer que quem tem a nascente domina o vale. E é uma verdade. Sim, eu acho que sim. É muito possível. Você tem que agregar valor. Você pega uma tonelada de minério, ele vale X. Você pega uma tonelada de ferro produzido em chapa, em aço, em vergalhão, o que for, ele vale Y. Entende? O mundo precisa de ferro, de chapa e de tudo mais.
Eu gosto muito dessas populações, dos chineses, de todos eles, mas nós temos muitos brasileiros também para dar emprego. Então, uma parte tem que ser exportada, uma parte tem que ser industrializada.